No dia 2 de dezembro de 1956, um pequeno grupo, uma pequena tropa, uma pequena quadrilha, com um dos membros, o líder, Che Guevara, desembarcava ali na ilha de Cuba e sendo recebido de 566, uma enxurrada, onde que milhares, dezenas ali de revolucionários morreram e outros foram presos. Só que, incrível que pareça, líder Che Guevara não desistiu. Após 3 anos, retornou ali naquela ilha, conseguiu ganhar e marchou pela Havana com toda a honra e toda a glória. E livrou a população da tirania, das mazelas que ele havia visto no mundo afora. Você olhando essa pequena história de luta, glamour, vitória contra os opressores, parece até bonita. Parece uma coisa linda, onde que inspira milhares de pessoas no mundo inteiro com a linda camiseta dele, pregando a libertação, pregando a libertação de todas as opressões que existe mundial. Só que eu falo para você, o canal, a TV, o Nômade Passaporte, Cash, fala, parece até bonito. Você precisa tomar a pílula vermelha para você sair da Matrix e não acreditar nessa linda história que sempre te contaram. Então, bora pro vídeo. Nômade Passaporte. E se o seu escritório fosse uma praia na Bahia hoje e amanhã uma cafeteria charmosa nas montanhas de Minas? Viver uma vida nômade não é fugir da realidade, é criar uma nova, onde liberdade, descobertas e propósito caminham juntos. Ser nômade é trocar a rotina pela aventura, o tédio pela inspiração e o relógio pela bússola. É conhecer culturas, aprender com o mundo real e descobrir que o essencial cabe numa mochila. Você trabalha de onde quiser, vive com mais leveza e, o mais importante, coleciona experiências em vez de coisas. Não espere pela hora certa. O mundo está aí, cheio de caminhos para quem tem coragem de mudar. A vida nômade é possível e pode ser sua. Liberte-se, conecte-se, viva de... Argentina, 1928, Ernesto Rafael Guevara de la Cerda. Ali, aquele garoto, jovem, privilegiado, nascido em Buenos Aires, Argentina, de uma família tradicionalmente rica, pais de fazendeiros. Ele teve o privilégio também de morar ao lado de um grande hotel famoso, Hotel Sierra, onde que havia piscina e naquela época, como os dias de hoje, como fosse um resort. Lindo e maravilhoso. E ali, com aquele privilégio que os seus pais deram para ele, ele conseguiu chegar aos 19 anos, umas melhores faculdades de medicina, com 19 anos, e ele, passando nesse curso de medicina, ele teve a brilhante ideia de, com a sua motocicleta, uma Norton 500, que ele, o Che Guevara, apelidou de La Poderosa. Apelidou essa moto ali e realizar o sonho que ele tinha de percorrer, junto com um amigo, toda a América do Sul, saindo de Buenos Aires e cruzando Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, América Latina inteira. E ali, naquele percurso, junto com seu amigo, ele saiu da bolha, como que ele sempre foi uma pessoa rica, privilegiada, e ele, cada país que ele ia passando, ele viu pessoas, talvez não do estereótipo dele, Buenos Aires, pessoas com a pele mais clara. Ele viu pessoas diferentes dele e viu a pobreza, as mazelas que tem no mundo afora. E ali, ele ficou com aquilo na cabeça e, retornando para Buenos Aires, para a Argentina, ele consegue concluir seu curso de medicina e ele volta com outra mentalidade, com outra filosofia e decide, o revolucionário, entrar para a política. E o primeiro país que ele vai é a Guatemala. Lá na Guatemala, ele começa a observar, porque na Guatemala, naquele período, o presidente, o Jacob, que se encontrava ali, ele começou a desapropriar as terras, as empresas norte-americanas e entregar para os camponeses. Os camponeses conseguir fazer a sua produção, como fosse na Revolução Russa. E ali, o enfrentamento que os Estados Unidos fez, ao ver que o presidente desapropriou os investimentos que os norte-americanos fizeram ali, os Estados Unidos, junto com a CIA, tentaram retomar com um golpe de Estado e o Che, ali, junto com o presidente e junto com uma filosofia que ele viu ao percorrer todos os países da América do Sul, a mazela, ele pegou furas para proteger ali o presidente,
do contragolpe dos norte-americanos e não foi bem sucedido, que ali foi a sua primeira derrota. Ele perde, ele volta chorando da Argentina e volta com um grande ódio dos norte-americanos, da América e do capitalismo, e aonde que ele fala que é a mazela do mundo. E lá na Guatemala, ele conhece a sua linda esposa, Hilda Galdea. Ele conhece sua linda esposa, Hilda Galdea. E a sua esposa ali, a Hilda, é onde que apresenta os irmãos Raul Castro e Fidel Castro, apresenta para o Che, que é onde que eles havia para outros países. Esses irmãos, eles se encontravam em outros países, ali, tentando lutas com furas e conquista, e estava em busca de uma contratação de novos guerrilheiros. E a sua esposa faz a ponte, onde que o Che, com a mesma filosofia, parecida com os irmãos, e ali eles iniciam a sua jornada. O recrutamento não era à toa que os irmãos Castro queria, porque eles já tinham tentado um contragolpe, porque naquela época o presidente de Cuba também assumiu através de um golpe, que foi o Fulgente Batista. E ele, ali, aquele presidente que se encontrava, ele era tirânico, ele cancelou a Constituição, ele cancelou as eleições, e milhares de pessoas ali deletadas, e os irmãos queriam homens revolucionários, com ideias, com um propósito, para conseguir a libertação, a democracia da linda Havana, Cuba. E ali, eles conseguiram recrutar por volta de 79 a 80 homens, um deles era o Fidel, eles embarcaram naquele iate, onde que apelidaram aquele iate de Granama, apelidaram o iate de Granama. E ali, naquele iate, ao desembarcar, aqueles 79 homens revolucionários, junto com Che e os irmãos Castro, Raul e Fidel, foram recebidos a balas e foram recebidos a 556, ali, com vários furas, do exército do Fulgente Batista, e eles teve uma grande perca, uma grande baixa, perderam, muitos homens ali foram presos, muitos homens ali foram deletados, e os irmãos ali, Castro, conseguiram sobreviver, junto com o Che Guevara. Eles, naquela luta ali, armada, naquele momento, nesse contragolpe, eles conseguiram fugirem para a montanha de Cuba ali, do sul. Eles se abrigaram naquela montanha, a montanha La Serra, e começaram ali, ficar escondido, e começaram a recrutar novos homens ali, porque eles já tinham perdido diversos homens, diversos guerrilheiros, e eles começaram a recrutar novos homens, novas pessoas, para conseguir combater o tirânico. Depois da montanha, dessa localidade, o Che, o que acontece? Ele era um cara inteligente, médico, provavelmente não era fácil se tornar médico naquela época, teve os melhores colégios, teve os melhores professores, ele conseguiu ali, abrigado e escondido na montanha, e junto com os irmãos Castro, ele conseguiu recrutar novas pessoas com a sua ideologia, né, implantando para os camponeses cubanos, e ele, de uma forma incrível ali, inteligente, ele ali montou uma loja de roupas, né, como fosse alfaiate, montou uma padaria, montou um hospital para aqueles rebeldes, para as pessoas que estavam feridas no confronto, e também ele montou um sistema de comunicação, porque para ele ter uma linha direta, para ele conversar, junto com o pessoal que estava, os camponeses que estavam longe, e isso fez uma grande diferença ao decorrer dos anos. Toda essa estratégia que o Che, com a sua super inteligência, assim, que ele tinha, ele conseguiu fazer uma diferença, conseguiu potencializar aqueles rebeldes, aquelas pessoas simples, aquelas pessoas que não tinham uma certa inteligência, que nem o Che. E ali eles conseguiram ampliar homens, conseguiu fazer uma linha de frente ali nas trincheiras gigantesca para confrontar do exército Batista e ele conseguiu acumulando ali vitórias e vitórias ali, de uma certa forma boa, de uma certa forma ali, de uma certa forma que fazia ele aumentar a sua patente e conseguir ficar mais consagrado ali, junto com aqueles rebeldes e junto com aqueles revolucionários. Depois de todo esse recrutamento desses homens, ele percorrendo ali, chegando perto da capital, onde que uma capital antes, a capital Santa Clara, ali foi uma luta incrível, que era 10 homens do exército Fulgente Batista para um homem dos revolucionários, do Che. E lutar ali, corpo a corpo, conseguiram ter essa vitória. E o inimigo que estava no poder, ele vendo Che e os seus líderes revolucionários caminhando ali perto de Havana, o que aconteceu? O presidente, ele foi embora. O presidente, ele foi embora
E o presidente, vendo os revolucionários chegando próximo à capital da Havana, ele fugiu. E ali, e onde que teve a vitória dos revolucionários, do Che, junto com os rebeldes camponeses cubanos, e ele conseguiu, ali, marchando por Havana, com toda aquela honra, com toda aquela glória, e com um discurso que nova era em Cuba ia se iniciar. Que ia haver mais democracia, mais liberdade de expressão, menos tirania e uma livre Cuba com poder econômico para o proletariado. Chegamos na parte oculta, sombria e mais macabra, onde que não vemos essas pessoas que usam essa camiseta, que usa essa ideologia, que usa as suas imagens, seus símbolos, e acaba escondendo, talvez por mau caratismo, ou escondendo a face oculta, onde que ninguém, essa pessoa não fala pra gente, acaba escondendo. E ali, o que que acontece? Essa face oculta desse lunático, uma das mais polêmicas que ficou foi no foi na ONU, ali ele foi discursar nos Estados Unidos, onde o seu discurso famoso que ele falou ali era furamos, furamos com 566 e deletamos a nossa luta. Vocês entenderam, né? Então assim, ele tinha um diário, onde foi achado esse diário, ele discursando, escrevendo ali para sua mulher, que naquelas trincheiras, naquelas lutas, para ele manter a sua tropa, a sua revolução, ele manchava a sua mão. Ele manchava ali a sua mão com aqueles companheiros que não estava de acordo com as suas ideologias, que não estava de acordo o que ele queria implantar, ou qualquer suspeita de traição. Quase parecido na Revolução Francesa. Quase parecido na Revolução Francesa com Rubens Robespierre. E ali, esse período aí do Che, dizem que ele deletou por volta, ele mesmo, ele, pelas mãos dele, por volta aí mais ou menos de 500 pessoas. E a mando dele, por volta de mais ou menos 3.000 pessoas. Como que eu falei, ele tinha até um apelido, o Carniceiro de La Cabana. O Carniceiro de La Cabana. As pessoas ali conheciam ele com aquela fúria, com aquele ódio que ele tinha, porque ele sempre pregava ali, dizem que ele fazia paredões, e ele não gostava de pessoas ali do mesmo gênero, talvez pessoas que dizem, né, do mesmo estereótipo, e tinha paredões ali de deletação daquelas pessoas, e ele obrigava os parentes, ao pegar ali o corpo, percorrer ali toda aquela lama de morango do corpo das pessoas, ali, vermelho. Então assim, gente, é histórias, relatos. Aí muitas pessoas vão falar, é diários escondido, diários inexistente, diários que não existiam, que implantaram, que forjaram. A gente viu, aí eu fiz um vídeo do Charlie Cake dos Estados Unidos, lá, aquele momento terrível, ali, ao vivo, que aconteceu, uma pessoa tentando trocar ideia, com ideias diferentes com outras pessoas. Talvez, como que eu falei, um despertar, mostrar que a pessoa está errada, mostrar, refutar de uma forma com fatos, argumento, e simplesmente, ali, tirar da sua vida. Muitas pessoas, tanto nos Estados Unidos, tanto fora, celebrando a morte de um inocente que deixou família, filha, ali, tentando uma América melhor, uma América para todos, uma América igualitária. E muitas pessoas indo nas redes sociais, às vezes no WhatsApp, celebrando, achando bom. Qual é a linha, como humano, que ultrapassamos? Diante, o que achar de uma pessoa que está contente e que está dando risada que foi bom? O que achar dessa pessoa? Um mau caráter? Um lunático? Ou o obscuro que está no seu coração? Voltando pro Che, você acha? A gente vendo isso, nos dias de hoje, a gente acha que é mentira? O que houve? O que esse cara fez? Que esse bandido, ele fez? Eu não tenho nenhuma dúvida que isso é tudo verdade. A gente consegue ver isso com o Charlie Cake, isso com aquele ativista americano. A gente viu como que é esses caras. A gente viu o que esses caras são capazes. As pessoas que eles se inspiram, que eles acreditam, que eles querem ser, que eles querem ser. Então assim, gente,
Um resumo aí do Che Guevara, aquela coisa, quando você vê alguém com símbolos, porque ele até saiu na New York Times, né? Saiu em muitos programas, as pessoas fizeram ele de um popstar, mas não conta, talvez, a verdadeira história. Aquilo, o obscuro, o lado sombrio. E assim, a gente tá vendo aqui no Brasil, aquela perseguição, parabéns aos grandes empresariados, de não compactuar, não ser cúmplice com pessoas que trabalham na sua empresa e tá celebrando isso, cara, que aconteceu com ele. Estão sendo mandados embora, estão demitindo, porque é o correto, é o justo. E não tem como uma pessoa fazer parte do quadro de funcionários da sua empresa com essa mentalidade. Porque até um perigo para você e para os demais. Quando ela não conseguir produzir ali, ela não conseguir executar o seu trabalho e ter uma demissão e agir com esses atos extremistas. Então, um breve resumo aí da história do Che Guevara, o lado sombrio. Se ficou faltando alguma coisa, alguém deixa aí nos comentários e vamos sempre bater esse papo pra gente ir lá no profundo, pra gente ver os dias atuais aqui no Brasil que a gente está vivendo. Deus abençoe.